Oi, Ju. Oiê, estão me Tudo ouvindo bem? bem? Vocês estão me ouvindo Tô. bem? Tá tranquilo. Eu te ouvi, tá Tá tranquilo ouvindo? e também a luz tá boa. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Tá Tá tranquilo boa? aí? Tá tranquilo. E aí, Ju? Vamos ver, pessoal. Deixa eu acenar pro pessoal. Acho que é bom a gente esperar uns 2 minutinhos, né? Até o pessoal entrar. Olha lá, eles estão Voltou? ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Que legal. Olha lá, a Karina tá ouvindo bem também. Estão ouvindo? Gente, eu não tô enxergando nada com essa luz. Nada, nada, Eu nada. tô com a Ring aqui. Gente, então, como eu tava falando, final de semana passado foi a imersão da Ju, né? E agora eu vou pedir um pouquinho até para ela se apresentar, para ela falar um pouco do trabalho dela. Eu sei que tem muita gente nova chegando no meu Instagram, então eu sei que vocês acabam não sabendo quem é a Ju, essa conexão que eu e ela tem. Então a gente vai contar um pouquinho como a gente se conheceu, depois vai falar um pouquinho mais da imersão. E por aí vai. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. E vai ser bem bacana essa live, eu tenho certeza. Então, tá. Quer que eu me apresento? Aham. Então tá, então eu sou a Júlia Lanzermaier, eu sou terapeuta, escritora, palestrante, sou formada, né, em terapias holísticas avançadas, estudei vários tipos de terapias diferentes, mas eu sempre falo que eu só fiz para pegar títulos das terapias, né? Porque o que eu uso é uma capacidade anímica e mediúnica que eu tenho de entrar no campo da pessoa, ver o que tem ali e parear esse campo de energia. Aí as pessoas dizem, ah, mas como é que funciona isso? Eu consigo pegar pela frequência e a intenção. Então, um exemplo, a pessoa me diz assim, ah, eu não sei se eu vou trabalhar na Globo ou no SBT. Eu sinto onde tem mais fluxo. Eu consigo pegar essa linha de campo, então automaticamente a coisa flui, onde tem menos densidade é onde está mais fluido, é onde as coisas acontecem mais rápido. Então, basicamente isso, além de pegar linha de trauma e tudo mais. É o teu gato que tá ali atrás, que acabou de passar ali atrás. Tá Foi aqui, uma ó. coisa de. Ah, o gatinho, olha ali, ó. Tá escondido aqui. Que Tô fofo. cuidando dela, na verdade. Ah, então, basicamente, é isso que eu trabalho. Em 2021, eu abri um Instagram, que agora ele está privado, que é onde eu comecei a fazer atendimentos públicos, né? Atendimentos de pessoa física, que eu falo, porque até então, desde os meus 17, eu trabalhava com médicos. Então, médicos, psiquiatras, né, terapeutas e tudo mais, mas com contratos de sigilo. Então, muita gente não sabia desse meu trabalho, né? E em 2021 eu resolvi sair da sombra e começar da sombra que eu digo dos médicos, tá? Não vai achar aí que é sombra de outra sombra. Mas resumindo, eu passei a fazer É. atendimentos Ai, pessoa física, né? Mais aberto. Que lindos! legal. Ela tá Ah, aqui. então, basicamente isso. Isso. E, gente, muita gente me pergunta como que eu e a Ju se conectou, como que a gente se conheceu, porque todo mundo que me segue já há mais de um tempo sabe do meu carinho pela Ju. Então, lá por fevereiro, eu e a Ju fez um curso juntas, que foi o PSC do IBC, que é o qual eu tenho a minha formação de coach, que eu dou as minhas mentorias, né? E aí Uhum. lá eu e a Ju teve uma conexão muito grande. E a gente não se desgrudou mais, né, Ju? Desde o segundo dia foi. Desde então ficou, né? Desde fevereiro. Eu também fiz a formação em coach, né? Embora eu não trabalhe as ferramentas do coach, mas eu fiz o curso. E sim, desde lá, desde o momento que eu vi a Bárbara, a energia da Bárbara me lembra muito a energia da minha filha mais velha. Então foi conexão certa, assim. E ela teve aqui Foi. na minha imersão agora. A gente se Foi. encontrou em Balneário duas vezes, né? Duas, não mais de Verdade. duas, né? Mas no curso foi 8 dias que a gente fez o Foi. curso, né? Foi Então, oito desde lá. dias. E aí, depois do nosso curso, teve o DSP, que é o Desperte Seu Poder, e a Ju não pôde ir porque ela teve a imersão, a primeira imersão dela, né? A Foi a segunda foi primeira. agora. Foi a primeira imersão dela, que foi a espiritualidade na prática. Aí teve muita gente que me perguntou sobre a imersão. Fala, bah, como que foi, como que funciona?
E eu chamei justamente para a gente conseguir dar mais uma aprofundada, além de eu falar da minha experiência, mas também a gente conseguir falar um pouquinho da imersão para o pessoal entender, porque eu sei que gera sempre o que é, o que acontece, como que funciona. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal. Então, a imersão de espiritualidade na prática foi uma forma de eu estar perto das pessoas. Entendia, né? Já fazia esse. Travou para vocês ou voltou? Para mim tinha dado uma travadinha. Voltou? Travou, para Só dá mim um tinha joinha travado. se voltou. Tinha travado, né? É, eu ia falar isso. Ah, Agora tá ok? tava travando tudo aqui enquanto você tava falando. É, Boa tá. noite, pessoal, para quem tá entrando. Tem alguém dizendo que tá assim, que tá travado. Manda um joinha se tá ok ou se ainda tá travado. E agora? Travou de novo, tô Gente, pra mim. qual que tá? Travou de novo pra mim. Vocês Vamos estão me tentar vendo? agora. Eu tô arrumando a minha internet aqui. Gente, Vê como se que tá foi. agora? Tá tranquilo? A Fabiana tá falando que tá bom, meu primo falou que tá bom. Tá bom? Tá ok. Aqui, agora eu comecei a ver o que as pessoas estão mandando. Então, a princípio tá ok. Então, a imersão, depois desse um ano de atendendo as pessoas físicas, né? Tinha essa necessidade de se encontrar pessoalmente e de explicar algumas percepções de campo. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer imersão de espiritualidade na prática. Porque eu sempre explico para as pessoas, espiritualidade não é uma coisa que você vai lá, decora, aprende, treina e tá tudo certo, e você E vai tá ser tudo um bem. PhD. Ela é vivencial, ela tem que ser uma vivência de fato, ela tem que estar presente no teu dia a dia, seja por micro hábitos ou por desenvolvimento pessoal de todas as ordens, né? E tudo Autoconsciência, até mesmo na autoconhecimento, vida, né, Ju? Eu acho que tudo na nossa tudo. vida com os micro hábitos tem, inclusive, gente, um livro que é O Poder dos Micro Hábitos. Tudo que a gente incrementa na nossa vida e vai fazendo degrau por degrau aos poucos, em vez de dar um salto quântico, que daí a gente surta, ou a gente cai na linha de decepção com nós mesmos e aí acaba nunca mais fazendo nada, é muito mais fácil a gente ir pequeno e isso independente de qualquer coisa, seja na espiritualidade, seja em desenvolvimento pessoal, seja no trabalho. Tudo isso eu acho que é essencial, né? É fundamental, né? Então, quando eu decidi fazer ali a imersão, foi justamente para mostrar esse processo de como trabalha a espiritualidade na prática, mas também fazer as pessoas sentirem no corpo físico. Porque como eu trabalho uma parte do campo anímico, né? Essa percepção da energia e tudo mais, isso qualquer pessoa pode aprender e desenvolver. Então eu pensei, eu quero que as pessoas possam sentir. E como eu tenho a clarividência e tenho essa questão da espiritualidade desde os meus 4 anos, ou seja, há mais de 33 anos eu trabalho a questão da espiritualidade na prática, na minha vida, todos os dias, né? Então eu queria ensinar isso para as pessoas. E aí a primeira eu decidi fazer ali na primeira semana de março, e ela já foi no dia 20. A pauta energética dela, a junção das Inclusive, pessoas. gente, eu não consegui nessa imersão da Ju. Porque eu Tu tava estava no no curso. DSP? Eu tava no Desperte Seu Poder, que foi outro curso, e aí eu não consegui. A Ju não conseguiu ir nele, e daí eu não consegui ir na imersão. Exatamente. Exatamente. E essa primeira imersão, a abordagem das duas, tanto essa que teve no dia 30 de julho, quanto essa de março, ela teve uma temática similar aos processos que eu trabalhei com as pessoas, porém, como eu trabalho no campo anímico, a energia das pessoas que estavam em março, a junção dessa energia dava prova de fé. Então ela foi muito intensa, muito intensa. E essa agora, a junção de todas as energias dava mágoa. Então, tem todo o processo que eu ensinava para as pessoas ali, as dinâmicas que eu acabei fazendo e explicando. Então, cada ponto que era trabalhado era feita uma dinâmica para a pessoa ampliar a percepção dela. E depois das dinâmicas, a gente faz a perguntas e respostas, que daí é aberto. Eu vou respondendo tudo que a pessoa está questionando, perguntando ali. Nas imersões, eu sempre busco trazer pessoas que já passaram por atendimento comigo, porque fica muito mais fácil de conduzir, né? Até porque, imagina, chega lá e falar, ou até aqui nessa live, fala assim, de casal. Quem é casal? São Quem é? pessoas Não vai vivas? entender.
né, não vai entender. Então, por isso que eu tentei trazer na imersão pessoas que já passaram por atendimento. Uma atividade, a gente fez várias atividades lá, né? E uma atividade muito bacana, que foi aquela do que eu achei legal, Ju, que foi a de analisar o corpo, né? A densidade do corpo. Que foi onde a gente praticou isso. E eu falei assim, cara, foi uma coisa que eu falei na live quinta-feira também. Que é quanto tempo a gente perde vivendo no piloto automático, né? E não Exatamente. analisando e não sentindo e não vivendo 100% com as pessoas que passam pela nossa vida. Ou assim, eu falo, quantas vezes a gente olha assim, sente, olha no olho e sente o que a pessoa está sentindo de alguém da nossa família. A gente não faz isso, a gente não tem costume de fazer isso. A gente não tem costume Exatamente. nem de fazer com nós mesmos. Sabe? Quantas pessoas aqui, gente, vocês que estão na live, que acordam todos os dias e vão na frente do espelho e se olham, sabe? E sentem a essência de vocês, e sentem assim. Vocês vão sentir alguma coisa de se olhar no espelho. Vocês não vão se olhar no espelho e não sentir nada. Vocês vão sentir alguma coisa diferente. E olhar no olho de outra pessoa não é diferente disso. Então, assim, Exatamente. né? Eu falo assim, essa atividade foi muito bacana para mim, porque apesar de conhecer ela também, mas assim, não dessa de codificar daí o corpo, entende? Porque a gente acabou De fazendo trazer ela para o no corpo. PSC. Isso, é. A gente acabou fazendo ela no PSC, mas hoje ainda foi uma conversa que eu tive com o Fabrício, que eu falei assim, quanto tempo a gente perde sem olhar no olho do outro, sem sentir o outro e sem estar 100% com o outro, né? Exatamente. E muitas vezes o que que acontece? Quando a gente fala de percepção, por exemplo, de campo, né? A constelação familiar, ela trabalha a questão do campo morfogenético, que é a Aham. junção desse campo anímico, né? E aí tem um detalhe, a gente pode também conduzir esse campo dependendo da nossa intenção. Então, o que que a gente costuma fazer? Ficar no piloto automático e deixar a vida levar, ou esperar que um milagre caia na nossa frente e resolva tudo. E não é assim. Quando você para, analisa, sente no teu corpo e codifica no teu corpo, eu sempre digo que o nosso corpo é um templo, é um santuário. Quando tu começa a codificar pessoas, situações, sentimentos e tudo mais no teu corpo, esse piloto automático já vem antes. Então, tu sai da Tá. linha do julgamento para entrar numa linha de realmente sentir e agir de acordo com a energia da outra pessoa. Fica muito mais fácil. E é isso que eu tentei trazer na dinâmica. Não só fazer esse processo do campo espelho que a gente fala, e isso é muito legal, porque quando tá de frente para uma pessoa olhando no olho dela, é inevitável que você vai começar a ter as mesmas reações da pessoa. Vai. Agora, e quando uma fecha o olho? Tu te conecta com o espiritual. E a que tá sentindo, a pessoa que tá com o olho fechado, né? Por exemplo, então as duas, uma na frente da outra. Essa tá com o olho fechado, essa tá com o olho aberto. A que tá com o olho fechado tá pegando o campo energético. Posso contar um pouquinho até da minha experiência, Ju, com essa Pode, atividade? pode, pode. A minha experiência, gente, com essa atividade foi assim, surreal no sentido de que a Ju sabe, eu tenho uma facilidade imensa para ir pro lado emocional, assim, ó, meditando, principalmente. Então, é assim, é papuf, eu fechei o olho aqui, se eu começar eu já nem consigo abrir direito, porque meu olho pesa muito. Então, assim, eu já passo muito para esse lado emocional. E aí, na hora que eu fechei o olho, foi papuf, assim, ó, a minha perna parecia, tava aérea, assim, a minha perna, eu senti muita instabilidade. E aí foi o que eu decifrei, na verdade, daquele momento da pessoa, entende? Que ela ou é uma pessoa que é muito instável, ou ela tá num momento de instabilidade na vida dela. Então, assim, o nosso corpo, ele fala, tudo O fala, tempo na todo. verdade, o tempo todo. E eu falo assim, na verdade, a nossa fala em si, a nossa oral é só 7%, né? Que tem de reação na vida das outras pessoas. Então, imagina todo o resto. O que tu tem passado, sabe? Para as pessoas próximas a ti, o que tu tem vivido e feito com você. Fala, nossa mente é formada por hábito. Então, quais que são os hábitos que a gente tem tido que tem feito cada situação do nosso momento agora e a gente, óbvio que a gente passa isso para as outras pessoas sem a gente nem saber, né?
É, Então, e assim, quando tu não conhece, e quando tu não conhece a tua energia, tu começa tanto a atrair aquilo que tu não quer, como deixar o campo denso e não chegar no teu maior potencial. sim. Não se observa. E aí, o que que a maioria das pessoas, quando está até fazendo um desenvolvimento mediúnico ou aprendendo sobre espiritualidade de toda ordem, faz? Absorve. Absorve todo o lixo do mundo, das pessoas, de tudo, e aí trava a sua vida, porque tu entra na linha de tempo de cada pessoa. Deixa eu E aí, até quando tu... perguntar isso, Ju. Pode falar. Perdão, te interromper. Mas deixa eu até te perguntar isso. Quando a gente começa, tanto em amizade, relacionamento, ou até trabalho, as pessoas que a gente acaba tendo à nossa volta são de energia pesada, energia densa. Isso atrapalha todos os fluxos da nossa vida? Sim, pode pegar várias áreas de vulnerabilidade, porque quando tu te conecta com aquela pessoa, aquilo que te conecta com ela, vamos supor assim, a pessoa, ela tem um estilo totalmente diferente do teu, um contexto familiar diferente do teu, mas ela sofreu bullying na escola. E tu também sofreu bullying. Vocês acessam essa linha de tempo e começa a ter uma ressonância ali. Então tu começa a ter uma baixa autoestima ou achar que aquilo vai replicar. Por quê? Porque somatiza. Todas as frequências de campo Duplica, que te aumentando. conecta com a outra pessoa vai de uma forma, tanto forma positiva quanto negativa. Não tem aquelas pessoas que quando chegam na nossa vida parece que a nossa vida vai para frente, que a nossa vida caminha, que parece que Sim, essa que a pessoa nossa traz vida flui. brilho. É, por quê? Porque a tua frequência e a dela entraram na mesma esfera de prosperidade. Acessou, somatizou o mesmo campo. E aí vai muito de como a gente está com a nossa energia. Por isso que eu sempre bato na tecla: pisa na grama, toma água, ouve música. Por quê? Porque se tu tiver com o teu campo descarregado, potencializado e as sinapses longas limpando e fazendo com que todo o teu cérebro fique em harmonia, é mais fácil tu te conectar pelo lado positivo das pessoas do que o negativo. E não raro Do tu que o negativo. expande e coloca a pessoa no teu campo de energia e não tu entra no outro. Entendi, Esse é um problema que os sensitivos entendi. passam, porque eles acabam. Eu digo que o sensitivo tem um lado bom que ele sente algumas coisas, mas também ele vira o lixeiro do mundo, né? Porque ele vai passando e Sim. recolhendo o lixo de todo mundo e ele não É. descarrega. Aí eles são E o pior é que a gente vai doando, né? da conta. E aí tu fica o quê? Uma hora tu tá eufórica, no outro É momento tu onde a tá gente lá fala que passou um mal caminhão em cima, melancólica. né? Exatamente. Isso é por quê? Porque tu teve um excesso de doação energético num tempo determinado e tu não teve como abastecer. Então tu fica só no looping, tem que ter uma dose muito grande de estímulo para te conseguir sair daquele estado de estafa e tudo mais. Por isso que é importante se conhecer. E por isso que é importante a gente descarregar, para não deixar com que o nosso campo energético fique denso. Porque pode acontecer, é inevitável. Ninguém vai passar por uma questão de desenvolver a sua espiritualidade, a sua mediunidade, a tua sensibilidade, sem ter altos e baixos. Isso é normal, a vida é isso. Não, Ela não vai ser equilíbrio total, ela vai ser isso aqui. Mas quando tu te conhece, o que que acontece? Ao invés de tu ficar um perceba mês, melhor, né? dois, um ano travado, tu fica um dia, meio período e tá tudo certo. Eu sempre falo, não tá bem? Sim. Diz assim, ó, eu vou ficar na cama, eu vou chorar o que tiver que chorar até tal hora. Depois eu vou levantar e eu vou agir. Porque às vezes a gente precisa. Se Eu fecha, falo, a se gente tem que isola, chora. entrar, a gente tem que. Eu tava falando isso com uma pessoa hoje, que ela respondeu o meu story da academia, né? E aí falou que tem academia no prédio que não consegue, já tem acho que uns 3 meses, alguma coisa assim, né? Eu falei assim, cara, então começa, para de usar o elevador e sobe de escada, você só precisa entrar nesse movimento, de fazer alguma coisa, pelo menos, nem que seja. Sim, sobe a escada, só usa a escada agora. Você já vai começar a entrar no fluxo. Vai dar o quê? Umas 2 semanas, você vai começar a querer ir pra academia. Essa é a diferença. Entende? Você Sim, vai pelo e é menos estar botar se na cabeça missão movimentando. dada, missão cumprida. Se Exato. nem você consegue responder um comando para ti, como que tu vai responder ao mundo? Entende? Se nem você se respeita, se Exato. nem você
Cumpre os acordos que tu faz contigo Escuta, mesmo. né? Exatamente. Então não tem como, não tem como. A gente tem o costume de sempre fazer o fora, pro outro, pro outro, pro outro. E E se deixar anular, coisa pra gente. a gente se deixa em último lugar. E esse é o maior erro. Você não tem como doar aquilo que você não tem. Ou que não está em harmonia, em equilíbrio com você. Porque aí o que Exato. acontece? Você vai adoecer muito mais rápido. Muito mais rápido. E a vida começa a travar. Ela trava. Tá em desarmonia, começa a ter problema. Começa a ter E na problema. verdade só começa a atrair isso, né, Ju? E eu falo assim Só também problema, quando a só pessoa gente que reclama. Só só, reclama, só pede, só suga, sabe? E só. isso tem que observar. Eu digo que a internet é maravilhosa, é um medidor para isso. Porque tu Sim, consegue pegar direitinho. Tá só recebendo, tipo assim, ó, tá só recebendo pessoas te sugando. Tá só percebendo que estão só reclamando. Observa, porque a tua vibração tá emanando isso de alguma forma. A gente não precisa estar presente para estar fazendo a nossa energia chegar no outro, né? Essa live tá chegando ali a algumas pessoas. As pessoas estão se conectando com essa energia então. de E forma, tá fluindo, espero né? eu, positiva, né? Então, assim, é algo que a pessoa, se ela se conecta, e tudo que a gente vê, tá? Tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, dependendo do que a pessoa está acessando, ela tá entrando naquela frequência. E ela vai Deixa atrair eu te para a vida dela. perguntar, deixa eu perguntar outra coisa então, que eu acho que deve ser a dúvida de algumas pessoas. Vou perguntar justamente para isso. Por exemplo, eu tive uma pessoa na minha vida amorosamente. E essa pessoa saiu da minha vida. E essa pessoa era uma energia densa, por exemplo, que não tinha um fluxo, né? E aí passa um tempo, essa pessoa começa a me procurar novamente. Significa o quê? E eu tô no fluxo, tipo assim, eu tô bem, tá tudo fluindo, tá tudo indo. Pode ser que eu tive um desequilíbrio para essa pessoa ter vindo, ou na verdade pode ser até um teste, assim, e daí vai de mim, obviamente, não querer alguma coisa, não tentar alguma coisa, entende? Nem pensar em Uhum. alguma coisa, mas assim, quando isso acontece, você acha que tem a ver também com ter abaixado alguma questão? Ou porque eu sei que às vezes a vida também manda as coisas para testar, né? Para Sim, ver porque também. normalmente quando tu tá muito bem, vem também algumas provas para ver se tu aprendeu aquela lição. Não Então, vai vir algumas só coisas se coisa boa repetem. também. Não é uma coisa, por exemplo, nesse caso, Bah, eu vejo muito como algo para ver se você aprendeu a lição, se você vai entrar na mesma linha de frequência. Porque Entendi. tudo que a gente precisa trabalhar nessa encarnação vai se repetir. As recaídas, as famosas recaídas. Para ver se a gente Sim, aprendeu a lição ou se a gente vai ficar cíclico de novo. nesse Então, ciclo, né? nesse caso pontual, eu vejo como uma revisão. E tem também as idades onde tudo vem à Foi isso que tona. eu pensei. Geralmente isso que tu tá falando acontece com uma certa frequência na idade 29 e 30. Que a gente revisita memórias, começa a vir aquele ex que volta, situações que passou de bullying, o exemplo na escola, voltam. Não necessariamente o mesmo contexto, mas a mesma sensação. Sim. Tá? A mesma sensação. Então, nesse caso, é um processo de limpeza e de cura também. Ou de realmente a pessoa afundar ali de novo, né? Tem que cuidar quando fica cíclico. Um exemplo, tu falou desse ex-tóxico, digamos assim. Sim. Tu repetir, tipo, só mudar a figurinha, a carcaça, o corpo físico, mas a Ah, energia sim. ser a mesma. O famoso dedo podre, sabe? Tipo, pega sempre as pessoas com a mesma frequência energética. Essa pessoa tá repetindo um ciclo. Ela não se conhece, ou ela não se respeita, ou ela não quer se movimentar. Porque quando repete ciclo, tem alguma coisa que você não tá olhando. Tem alguma coisa que não tá Ou olhando. não tá Agora, essas querendo, revisões. não tá querendo reparar também. Por exemplo, Exatamente. Mas gosta essas desse. revisões é legal, tá? Essas revisões, quando passam na nossa vida, é interessante. Um exemplo: antes da imersão, uns dias antes, eu revisitei mágoa. E aí é Ai, interessante, né? Aconteceu um fato, eu fiquei magoada, e quando a gente baixa o padrão e vai para mágoa, o que que acontece? Pensa que é uma estação de rádio. Tu acessou ali a 102.7, que é a tua frequência da mágoa. Acessou a frequência, a estação é a mágoa.
As músicas que vão tocar ali, que são várias, com temas Só diferentes, sofrência. são tudo sofrência, ou seja, são várias pessoas que de alguma forma te magoaram. Gente, é que nem abrir uma porteira, vem tudo. Pá. E aí você tem duas opções. Ou você fecha os olhos, bota no bolso e finge que não aconteceu nada e fica com aquele peso ali, ou você diz assim, pode me mostrar tudo de uma vez só, e daí você vai ressignificando, ressignificando. Eu optei por pegar a frequência e dizer, vem o que tivesse vindo, manda tudo. Não achei que ia vir tanta coisa. Mas assim, Veio. veio o que tinha que vir para limpar. E é sensacional quando isso acontece. Mas nesse caso é olhar para cada ponto. E o Entende? pior é que eu falo assim, foi uma das coisas também que eu falei na live em si, eu falo, as pessoas elas sabem da mudança que precisa acontecer. Elas sabem do lodo que elas precisam conhecer. As pessoas sabem, vocês que estão aqui, vocês sabem do que vocês precisam ajustar. Só que vocês sabem que vai doer e vocês querem evitar isso. E uma coisa que eu Uhum. falo que eu sempre tive assim, ó, eu falo assim, vem o que tem que vir. Deus manda, manda, manda logo, que eu quero sentir o que eu tenho para sentir e mudar logo isso, sabe? Ressignificar logo isso, porque eu acho que a gente fica com o peso carregado tanto tempo, ou às vezes uma vida, as pessoas levam uma vida carregando esses pesos, sendo que é muito mais fácil você sofrer o que tiver que sofrer, você sentir o que tiver que sentir e depois, sabe, ressignificar e mudar. Eu, por exemplo, uma dessas questões de começar muito no autoconhecimento, me conhecer e para esse lado do meu lodo, foi um dos estados que eu tive da depressão. Foi onde eu entrei nisso, entende? Porque eu tava nesse processo de autoconhecimento. Mas eu também falei assim, eu vou sentir tudo isso. Foi o quê? O meu pior estado mesmo, assim, eu durei um mês. Eu falei assim, vai vir, eu vou sentir tudo. Aí depois disso vai mudar. E foi onde começou tudo a mudar, entende? É da gente querer vir, deixar vir, aceitar isso, aceitar, porque sabe que no final tudo vai ajustar e tudo vai dar certo. É pensar lá na frente, não é não pensar no agora. É igual dos micro hábitos também, gente. É pensar no à frente, sabe? Não só no presente. A gente tem que parar de ser viciado em dopamina. Eu falo no prazer do momento, assim, nas coisas que é só do momento e pensar no longo prazo. Porque, na verdade, o do Exatamente. longo prazo é a felicidade da conquista, sabe? E não é a momentânea. Eu falo, a felicidade da conquista é a melhor coisa que tem. Entende? É o trabalho árduo, duro, mas é o melhor trabalho que tem. É quando você Sim, chega, óbvio que o teu patamar daí já muda, teu pensamento muda, você quer sempre outra coisa, então tu vai buscar, mas a hora que você conquista, assim, tu fala, caraca, valeu a pena, sabe? É você mesmo com o exatamente. seu trabalho de espiritualidade, né? Exatamente. É tu buscar se conhecer de tal forma que você não se permite ficar se sabotando. Exato, Entende? Você consegue olhar e dizer assim, isso aqui precisa ser feito. Eu exato. vou conseguir, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Não vai ser fácil. Autoconhecimento, quando ele é colocado em prática, na leitura ele é gostosinho. Na leitura, nos filmes, é uma maravilha. A gente chora, a gente se emociona e a gente vou fazer amanhã. Chega amanhã, não faz. Por quê? Porque o autoconhecimento na prática, quando tu começa a colocar ele na prática e a olhar para dentro, não só para fora, ele E não é dói. só olhar suas partes boas e levar suas partes boas, não, tá? Você tem Não, que é porque levar muita seus. gente pensa, não, eu só vou olhar porque eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim e eu deixo para na próxima Eu deixo pra encarnação. depois. Aham, não, mas tem gente que engaveta e diz assim, na próxima encarnação eu trabalho isso. Gente, tem noção de quantos arquivos tu trouxe para essa e tu não mexeu ainda? Porque assim, tudo que se repete na tua vida é o que tu já veio trabalhar. É, exato. Então, é muito delicado, porque se a pessoa não estiver preparada para entender que o autoconhecimento ele vai te trazer muita coisa boa, mas ele vai te desafiar também muito. E a gente mente pra gente o tempo todo, Mente. E a gente se tá? engana, né? Exato. Uma A coisa que gente eu se comecei a auto-sabota. fazer, eu fiz comigo. Por exemplo, eu tinha costume de colocar o celular para despertar, e eu não sei se tu colocava também aquele modo soneca. Eu tinha. Ah, Eu tirei, tá. Tô tirei. nessa, na verdade. Eu tirei o modo soneca. Despertou, levantou. Não tem essa. Despertou, levantou. Sabe,
sabe o que que eu faço também? Eu gosto de deixar o celular longe. Que aí eu falo, aqui na verdade que eu tô acordando mais tarde, né? Eu tô acordando assim, 6 e pouco sempre, 6h20 no máximo eu acordo. Mas assim, é porque aqui em Balneário tudo começa mais tarde, começa 9, então, né? Por conta disso. Lá em Sinop eu acordava 5 da manhã, assim, batata. E eu sempre deixei o celular longe, porque daí o que que acontece? Eu tenho que sair, eu tenho que ir lá pegar, eu tenho que ir lá desligar, entende? E isso me Uhum. ajuda bastante, te faz movimentar. Então é justamente por isso. É interessante. Eu não Vamos consigo. falar um pouquinho, O meu Ju. celular fica do lado. E é Hã? dois também. O meu celular fica do lado, não embaixo do travesseiro, mas ele fica no balcão do lado, assim, que eu alcanço. Mas pelo menos se você já acorda e já sai, tá tudo certo. Sim, Eu sim. precisava fazer isso. Vamos falar um pouquinho também, Ju, que eu vi que você postou os stories da prática da vela, né? Sim, eu Quer fiz. entrar um Eu pouquinho nesse compartilhei, na assunto? verdade, novamente, né? Sim. Porque no outro, deixa eu ver aqui. Alguém te mandar. Alguém escreveu um negócio Ó, aqui que eu achei a interessante. Vi, é possível evoluir o suficiente nessa vida para não reencarnar ou terei que voltar mais algumas vezes? Ai, mais algumas vezes. A gente vai rodar o disco aqui algumas vezes ainda, porque hoje estamos na nossa melhor versão. E aí, sabendo das nossas qualidades e defeitos, a gente já sabe o quanto a gente precisará voltar para cá, né? A questão é, se você hoje pegar o tempo presente, fazer o teu melhor naquele dia, já vai estar fazendo muito para tuas próximas e próximas e próximas Eu falo encarnações. assim, ó, o quanto mais eu posso fazer nessa, cara, eu metralho e eu me jogo. Porque eu falo assim, eu sei que vai ajudar eu lá na frente. E é isso que eu quero. Aí eu falo, o quanto eu puder dar um salto quântico assim nessa reencarnação e evoluir e me conhecer e trabalhar tudo que eu posso trabalhar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu sei Exatamente. que vai me ajudar. Só o fato da gente estar 100% presente em cada coisa que a gente fizer, a gente já está fazendo muito. Obviamente que Isso. quanto mais consciente, melhor. Mas estar 100% presente no mundo como a gente vive hoje, você já é um diferencial em pessoa, tá? E sobre as velas que tu perguntou, eu acabei compartilhando nos stories no outro perfil e eu compartilhei também nesse perfil aqui agora, né? Eu Aham. costumo fazer os atendimentos e pós-atendimentos eu sempre faço as orações, né? E eu uso vela como suporte, então eu acabei compartilhando que a vela ela é como se fosse um portal. Então eu acabei mostrando isso e gerou muita curiosidade de como que funcionava e eu sempre falo, quando tu coloca uma intenção numa vela, tu tá potencializando um canal de comunicação, porque como eu falei, a vela é um portal. Então, as pessoas começaram a fazer o quê? Vou começar a acender vela para Vou tudo, começar a gente. acender vela aqui. Todo mundo vai começar a acender tipo carreiro de vela. E não é fazer qualquer intenção na vela, não é fazer disso algo banal ou só um oráculo, porque não é a Tem que tomar intenção. muito cuidado, gente. Muito, muito, muito Muito cuidado com cuidado. tudo que envolve espiritualidade, que envolve Tudo, algumas tudo, coisas. tudo. Exatamente, tanto que eu sempre falo, gente, estudem, se conheçam e quando for aplicar algo com consciência e com filtro, não faça brincando, né? Tanto que uma orientação que eu dou é não deixar a vela acesa dentro de casa. Por quê? Porque é um portal, é um portal. Então a pessoa tem que tomar um certo cuidado. E ali nesses stories das velas, eu mostrei como é que fica cada uma e assim, traz resultados? Traz. Te mostra algumas coisas? Sim, mas tem que ter cuidado e intenção. Porque Exato. você está abrindo um portal. É que nem antigamente quando o pessoal fazia aquelas brincadeiras do copo, do compasso, de ir na frente de espelho e ficar Ai, falando chamar a coisa, loira do banheiro. da loira do Espelho banheiro. também é um portal, tá, gente? Também é um portal. Também é um portal. Então, assim, para tudo na vida, eu acho que bom senso. Bom senso, né? Não fazer de. E isso também inclui tarô, entre outras coisas, né? Então, para tudo a gente tem que ter equilíbrio. Para tudo. Sim. E eu falo Então, assim, gente, tudo vale a sua intenção. Então, essa é a questão. A gente tá falando justamente isso
Porque, por exemplo, a Ju fala bastante disso, ela posta isso e ela sempre tenta auxiliar, porque a gente sabe que não é todas as pessoas que têm as melhores intenções, né? Então a gente fala assim, cuida muito com o que você vai fazer, estuda, vê, porque é coisa séria e você precisa saber a intenção de qualquer coisa. Eu falo assim, às vezes a gente nem sabe o suficiente nossas mesmo, entende? Às vezes a gente acha literalmente que a gente está fazendo com uma intenção boa, um pensamento bom, e às vezes a gente está mandando outra vibração, por exemplo, para uma pessoa próxima, né? E a gente não repara nisso. A gente tem o costume também de achar que a gente é maravilhoso e é tudo perfeito. A gente só transmite a luz e é isso. E não é assim. A gente sabe, a gente também erra, a gente também às vezes passa vibração ruim, pensamento ruim. Então a gente tem que tomar Também tem os cuidado. seus desafios, né? Eu falo, o meu maior desafio não é eu mesma. É todo dia. Pra Sempre você fazer é. ideia que eu tava Sempre falando com é. a minha mãe. Eu falo assim, mãe, a minha maior luta é comigo mesma todos os dias. É driblar tudo que eu tenho que driblar. É a força que tem que ter com tudo que precisa, sabe? É pensar no mundo que tá hoje, com as pessoas que tá hoje, porque a gente cria mesmo muita expectativa de algumas coisas. E é errado, eu sei que é errado, né? Então a gente. Mas às vezes é inevitável a gente acabar depositando isso, né? Então, Uhum. assim, como que a gente pode diminuir isso? A gente precisa só diminuir um pouquinho a frequência e não deixar também de ser o que a gente é por conta dos outros. Seja o que quer que seja você sempre a fonte. Foi um Reels até que a gente deu uma conversada, eu acho. A gente falou até dele. Seja você a fonte que doa. E tá tudo bem, sabe? É do outro. Eu sei que cansa e dói. Eu sei. Eu sei como que é. A Ju sabe como que é. A gente sabe como que é. Porque a gente sabe como que é difícil. Mas assim, seja você. É melhor você ser o que doa e o que é inesgotável do que ser igual ao outro, sabe? Então, assim, Exatamente, seja exatamente. você. É só isso. E ser você já é muita coisa. É muita Sim. coisa. Porque a gente Então, sabe o faz trabalho que parte. é, né? Exatamente, para tudo, né? Então, enfim, eu vi que tinha alguma pergunta ali e eu perdi, tá? Para cima, porque Deixa eu eu. fiquei vendo Peraí, eu vou as subir. mensagens subindo e eu me perdi. Eu vou olhar aqui. Pessoal, vai mandando pergunta, dúvidas que vocês têm. A Aninha chegou. Oi, Aninha. A Silvia, ela só mandou assim, que ela ficou com medo e ela não acendeu mais. Só para Nossa Senhora. Ótimo, Aí ótimo. ela falou que ela também antes falou que é isso que ela pensa. E quanto mais, melhor o que ela puder fazer nessa vida, que era o que a gente estava falando, né? Eu acho que foi só isso. Exatamente, exatamente. A gente tem que tomar cuidado, né? Com tudo. Eu sempre falo assim, ó. Como eu acabo atendendo muita gente, eu sempre pergunto, né? Você já fez algum processo de terapia holística, algum tratamento? E aí as pessoas começam a elencar, eu fiz reiki, eu fiz mesa radiônica, eu fiz isso, fiz aquilo, e começam a falar. E eu sempre digo um critério, quando você vai, assim como médico, né? Eu sempre digo assim, ó, cuidado com quem vai mexer com a tua energia, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão necessitadas de respostas e numa euforia, numa ansiedade tão grande que as pessoas procuram tanta coisa e às vezes você tá indo fazer um atendimento, uma consulta e tudo mais e aquela pessoa está em desarmonia. E aí Sim, você acaba, porque você tá abrindo o teu campo, é uma pessoa que vai mexer no teu campo. Você deixa qualquer pessoa entrar na tua casa? Você não deixa. não deixa. Sabe? Então, assim, lembrem sempre, o corpo de vocês é um templo, a energia de vocês é um templo também. Então, quando vocês forem fazer qualquer processo terapêutico, dá uma sondada na pessoa, vê se tem coerência aquilo que ela fala com aquilo que ela vive, se conecta, fecha o teu olho e Analisa, né? sente. Eu sempre digo assim, ó, antes da pessoa fazer qualquer atendimento, eu não tô falando comigo, tô falando com qualquer pessoa, qualquer tipo de atendimento. Até quando você vai procurar um médico, fecha Exato. teu olho, faz 3 respirações, respira fundo, solta. Quando você inspira, você tá te conectando, tá concentrando. Quando você expira, você tá diluindo a frequência, desintoxicando. Então faz 3 vezes isso com o olho fechado e aí sente. A sensação é uma energia boa,
ou uma energia ruim? É uma energia tranquila ou é uma energia de ansiedade que te dá taquicardia? E aí você já vai ter a Eu ia resposta. falar isso. É Explica, porque porque algumas pessoas não sabem o que é uma energia boa, então o que é uma energia ruim, sabe? a energia, geralmente o que te traz desconforto é porque não está ressoando com a tua energia. Não quer Que dizer que a deixa teu pessoa corpo seja tenso, né? má, mas quer dizer que pode te desequilibrar. Sim. Entende? Então, normalmente vai dar essa sensação de taquicardia muito forte, entre outras sensações. Peso, tu pode sentir peso, pode sentir uma dor de cabeça, pode sentir uma tontura. Quando a energia é boa, você sente como se tivesse um house, ou como se tivesse borboletas no estômago. Geralmente sente muito calor na mão, no pé, pode sentir no peito, né? Mas é uma sensação gostosa. E isso é um bom filtro para quando você for fazer qualquer coisa. Porque muita gente fica nessa busca desenfreada de quero desenvolver o mais rápido possível, quero dar um salto quântico, né? Quero dar um salto quântico, mas tudo isso é um processo. Eu sempre digo, é que nem os Sim. milagres. Os milagres, eles acontecem quando? Na caminhada. Não é sentado esperando cair do céu. Do céu Não. vai cair chuva. Eu falo Ponto. assim, o que que Deus faz, a espiritualidade faz, eles facilitam, eles ajudam aí na nossa vibração, tudo, eles ajudam a atrair também, nosso pensamento ajuda Eles muito, mas canalizam, eles assim, canalizam. Tem que estar se dentro de a ti. gente não entrar em fluxo, Exatamente. É como se você estivesse vibrando em 110. Pensa na voltagem, né, de eletrônicos. A gente está sempre no 110. Quando a gente está conectado com a espiritualidade, a gente vai para 220. é bem Então, isso. assim, por isso que é importante É um estudar o conhecimento. potencializador. Teve uma pessoa que me disse uma vez assim, era uma médium também. Ela disse, Julie, eu não estudo nada sobre mediunidade. Porque quanto menos souber, melhor eu vou ficar. E aí eu peguei e disse, sim, é uma médium nata, né? Tipo, ela já nasceu que nem eu, tenho mediunidade desde a primeira infância, né? Só que eu falei pra ela, eu disse, eu concordo, eu também tenho mediunidade desde a minha primeira infância, né? Eu vivo isso com a clarividência desde sempre. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo corpo, estados de frequência que a espiritualidade consegue potencializar. Porque a gente não vai ser um gênio e vai saber tudo. Só que é tão interessante porque quando, por exemplo, eu tô atendendo uma pessoa, de repente, E assim, entra Ju, uma... também até que ponto você sabe que você está sendo guiada por espíritos bons? Entende? Porque, na verdade, o que mais acontece é querendo enganar, né? Querendo Exatamente. nos E esse é o enganar. detalhe do estudo. Por Então, é isso por isso? estudo. Porque quando a pessoa me falou assim, eu não vou estudar para não atrapalhar a frequência. Estudo não atrapalha. Só Não, ajuda, porque nunca. te traz base. E assim, ó, eu achei bem legal isso que tu falou. Como é que a gente sabe que é um espírito bom ou um espírito ruim? Um Porque eles espírito. enganam. Exatamente. E eles mentem, eles podem se mostrar como um espírito de luz. Então, Sim. assim, como é que tu vai saber diferenciar pela energia? Essa questão que eu falei do conforto, desconforto. Um espírito de luz nunca vai te constranger, nunca vai falar palavrão, nunca vai pegar e vai te dizer para fazer algo que seja bom somente para a pessoa, egocêntrico, seja para o médium, seja para a pessoa que é atendida. Sempre vai ser algo que vai ser bom para todos. Você poderia fazer, a pessoa poderia fazer, e qualquer pessoa poderia fazer e não prejudicaria E eu ninguém. acho que uma coisa Entende? também, me corrija se eu estiver errada. Eles falam muito, por exemplo, para uma tomada de decisão, porque eu já tive essa experiência. Para uma tomada de decisão, veio na minha cabeça a intuição e veio assim, mas você tem o seu livre-arbítrio, tem essa outra escolha também, que daí, no caso, era que eu imaginaria que daria errado, né? E que eles Um estavam falando espírito que de luz, ele nunca vai te dizer que tu é obrigado a fazer algo. é, ele vai falar É uma sempre do livre-arbítrio, sugestão. É uma né? sugestão e ele respeita o teu livre-arbítrio. O que impõe, o que cobra, não faz sentido. Não faz Não faz sentido. sentido. Sabe? Ó, Não faz mandaram sentido. aqui, Ju. Espelho no quarto, tem alguma dica? Então, o espelho também é uma forma de portal, né? E aí eu vou dizer, eu tenho espelho no meu quarto virado para minha cama. Não vai muita intenção. Eu ancorei espelho, né? Eu olho para o espelho e digo, aqui nada entra, nada sai. Eu ancoro tudo. Eu coloco a minha mão no espelho e eu dou o comando. Então, assim, por quê? Porque a nossa energia fica plasmada no espelho também.
Então, é uma dica que você pode fazer. Esfregue a tua mão 3 vezes assim, depois 3 vezes assim. E aí encosta no espelho e diz: aqui nada adentra e nem sai. Você limpa essa frequência. Então, eu costumo fazer isso, tá? Mas, sim, é um portal também. E eu tenho virado pra minha cama ainda. Então, assim, no quarto da minha filha também, virado um espelhão pra cama. Porque também a gente não pode bitolar. E a gente precisa Não, aprender certas coisas, né? Precisa aprender certas situações, senão a gente vai também virar o quê? Fanático. E não vai aprender nada, e vai querer se blindar. É que nem quando as e pessoas o falam assim, ah, eu fanatismo vou. também, a certo ponto, nunca é bom, né? Nunca. É que nem assim, tem pessoas que eu conheço que andam só saiu dentro de casa, elas estão com o umbigo. Eu Sim. penso, em situações pontuais, ok. Mas estar o tempo todo tampado não faz sentido, você não sente a vida. Você não se desenvolve. Fora que é antiênico, né? Aqui no calor do campo. Então, assim, Eu vi um não. negócio E que outra, falava assim, tem uma pessoa que eu até falei assim, a pessoa saía sempre com o umbigo tampado. Né? Eu disse assim, mas será que não vale mais a pena fechar um pouco a boca do que o umbigo? Porque a pessoa falava tanta besteira teve uma pros pessoa outros. que ela falou assim, gente, eu não vou tampar meu umbigo, não, eu tenho medo, vai que energia ruim tá em mim, então deixa ela sair. Deixa eu ser. Boa também, boa também. Foi. Porque tem muita gente que pensa que eu vou fazer certas coisas e tá tudo certo. É que nem final do ano, vou pular 7 ondinhas. Vai pular 7 ondinhas e o resto do ano vai andar o quê? Né? No Vai tranco, com o fazer o freio de quê? mão puxado. Entende? Não dá. A pessoa tem que fazer o quê? Movimento. A vida é movimento. É Sabe? bem A isso. vida é movimento. Então não adianta. E vamos falar até um pouquinho disso. As pessoas às vezes, tá, mas como que eu posso começar? Gente, começa com o básico. Você não precisa de muito para começar. Você não precisa, por exemplo, já tá óbvio que se você tiver uma condição boa, faz terapia, Ju, terapeuta holística, trabalha com essa parte de campo anímico, né, Ju? Então, Hum. assim, é perfeito, vai te auxiliar muito, mas também, se não é o teu estado do momento, você pode começar pouco, com pouca coisa, sabe? O que eu falei do espelho, ir na frente do espelho, se olhar, se sentir, se analisar, pisar na grama, que a Ju sempre fala, né? Pisa na Uhum. grama, escuta a música, bebe água. Então, assim, a gente começar a apreciar essas coisas, tudo que a gente tem, eu falo, os 4 elementos, né? A natureza em si, quando a gente começa a apreciar ela e a procurar um contato maior, seja com o que você acredita, Deus, universo, energia, o que você chama, você já começa a entrar nesse movimento. Você já começa a fazer Exatamente. as coisas acontecerem, né? Eu sempre digo assim, ó, o primeiro passo seria se hidratar, beber muita água, porque um campo seco, ele acaba sendo psicossomático mais facilmente, ele adoece. Então, quanto Ele é mais água mais tu tiver, rígido também? Tem a mais tendência a ser mais rígido? rígido, é mais rígido, é um campo que somatiza tudo, né? Porque tu não tem água. Então, tu, assim, tá com pouca água. Nosso corpo é 70% água. Uma pessoa que tem o campo seco, ela tem bem menos que isso. Sem contar quanto bebe água e outra, a pessoa fica que nem um maracujá, entende? Energeticamente, por isso que tem pessoas que vampirizam as outras. Um exemplo de campo seco, tu chega perto da pessoa, tu começa a bocejar. A pessoa tá sugando a tua energia, porque o campo dela tá seco. Então, quanto mais água tu tomar, tu vira um difusor. Sabe aquele difusor que sai com massinha d'água? Quanto mais água, mais hidratado tá teu campo, mais fluido ele fica. Então, tu vira esse difusor. Sem contar que a pele fica boa, a saúde melhora, tu Água é desintoxica do vida, né? pensamento. Então, É tudo, é tudo. Então, assim, beba água, se conecte com a natureza, pé no chão, descalço e tudo mais. Isso vai te ajudar em todos já os é sentidos. começar. E a música, eu acho que música, claro, dependendo dos padrões das músicas, né? Mas a música, ela faz sinapses longas. Então, da mesma forma que tu vai pra academia malhar o teu corpo físico, tu tem que trabalhar aqui, malhar aqui. Então, a música, ela faz isso naturalmente. Então, eu escuto E uma uma música, música, não. gente, com harmonia, né? Que é uma música que é harmônica em todos os sentidos, ela eleva muito. A Ju tem um Reels mesmo no Instagram dela, eu não sei qual que é agora, se é esse
ou se é o médium, que ela mostra o que acontece com a molécula de água mesmo até no nosso corpo, né? Quando tá com música e coisas assim, é muito É bacana. E vocês aí sensacional. escutando um monte de coisa, que fala um monte de coisa, a batida não faz nem sentido, aí vocês acham que não tem consequência nenhuma. Eu perguntar pra vocês, nosso corpo é 70% o quê? Água, né? Então, o que você acha que Exatamente. acontece? Mas é que Entende? nem o que eu fiz numa das dinâmicas da imersão que eu fiz, foi com a água e a música. E é Foi muito legal perfeita essa essa. dinâmica. Eu amo essa música, essa dinâmica, por quê? Porque ela traz exatamente como que a gente está vibrando e como o nosso corpo está reagindo. Por exemplo, dependendo do tipo de música que eu colocava, a pessoa ficava com a saliva doce, outras amarga, outra Sim. borbulhava, Tinha outra sentia música, gente. queimar. Tinha música que a língua não consegue ficar parada. É muito Ah, é doido. surreal. É É surreal. surreal. E aí tu Sabe? pensa que a água ali na boca estava fazendo isso, o teu corpo todo tá fazendo isso, só que a gente não percebe, Não percebe. entende? A não ser que a pessoa, por exemplo, eu como tomo muita água e escuto música o tempo todo praticamente, eu acabo percebendo direitinho o meu corpo reagindo, até a energia da pessoa. Cheguei perto da pessoa, o meu corpo tá dando sinal, porque eu codifiquei ele todo. Por Já isso é que quando eu falo no automático, atendimento, né, eu Ju? entro no teu campo, eu sinto o que tu sente. Então, automaticamente, as pessoas também podem fazer isso, mas tem que ter uma disciplina. Tem que se Tem que conhecer, trabalhar. Não tem que tem como. perceber, tem que codificar. Se a pessoa não tiver, pelo menos, o mínimo critério de codificar, não tem como. Aí ela vai ser sempre refém o quê? Da opinião, da decisão, do tratamento, do oráculo, de tudo do outro, de um fator externo. Porque ela não tá fazendo dentro dela. A pessoa ela não tira daí as próprias conclusões, né? Ela sempre vai, por exemplo, Exatamente. precisar de uma ajuda na vida dela. Não, É bem exatamente, isso. vira muleta. Aí vira muleta. Muitos terapeutas, psicólogos e tudo mais gostam dessas muletas. Eu não gosto. Eu gosto de fazer a pessoa caminhar. Eu quero que a pessoa vá pra frente, que a pessoa prospere, que ela faça o que eu faço. Que aí eu vou ficar feliz porque eu vou saber o quê? Que realmente a pessoa tá conduzindo a vida dela da maneira correta, né? E na Obviamente que. verdade só vai continuar, Ju, fazendo tudo, por exemplo, as atividades, coisas assim, quem tem a disciplina. E quem não Uhum, tem, pronto. Entendeu? É porque as pessoas elas têm até um medo, tipo assim, ai, não vou ensinar o que eu faço, não vou ensinar. Óbvio que isso não que é nem besteira. perto do que você faz, né? Isso é o iniciozinho. Mas assim, as pessoas têm esse medo, né? Tem medo de compartilhar conhecimento. E o Exato. conhecimento, ele só expande, tu só de fato internaliza ele quando tu compartilha. Quanto mais tu fala, quanto mais tu vivencia isso e compartilha, mais tu troca. Sim. É isso que eu acho legal, por exemplo, nas imersões, quando a gente faz ali as perguntas e respostas. Porque às vezes a pergunta de uma pessoa desenrola e desenrola e desenrola Foi e o que tu a minha vai mãe indo. falou. É, Eu falei, mãe, tu não vai perguntar nada? Ela, ai, todo mundo tá perguntando o que eu quero perguntar, parece? exatamente. Porque assim, ó, começa a desenrolar de um jeito e isso é muito legal. Sim. E nessa imersão eu usei a vela. Então, assim, em alguns momentos eu até dizia, gente, observem a vela. Observem a vela. Eu tô aqui fazendo o tratamento, observem o que está acontecendo na vela. Porque eu estava ancorando a vela com os tratamentos que eu fazia. Então, assim, isso é muito legal. Porque a pessoa está aprendendo o quê? Na prática. A Exato. visualizar além do que os olhos veem, a ouvir além do que está sendo falado, a sentir além do que o ambiente está te proporcionando, sabe? Exato. Então, assim, isso é muito legal. Pra vida, pra tudo, pra Pra tudo. tudo, na verdade, né? Para tudo, para qualquer coisa e qualquer situação. Qualquer situação. Então é bem legal. E para as Ai, pessoas mas que eu estão nessa live, que vão muito para o campo emocional, muita gente fica assim, escuta muitas vezes o que a gente está falando, diz assim, ah, eu nunca vou ser boa o suficiente para fazer isso, eu não vou conseguir, ah, eu tenho um monte de problema. Quando você sentir que você está nessa vibração mais cíclica de vitimismo, negação, sabotagem e tudo mais, faz o seguinte exercício: deixa o teu rosto reto e olha para cima, contando até 10. E depois volta com o teu rosto reto. Se puder tomar um copo d'água antes, melhor ainda.
Por quê? Quando tu tá fazendo esse movimento ocular de olhar para cima, tu tá indo para o campo lógico. Então, automaticamente, tu sai do campo emocional e vai sair do processo de vitimismo. Isso funciona para Gente, ó, ansiedade também. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se perguntem aí, quando vocês veem uma pessoa chorar, quando vocês choram olhando pra cima ou vocês choram olhando pra baixo? Vocês choram olhando pra Sempre para baixo. baixo. Vocês choram olhando pra cá, ó, parece, pro coração até. Então, o que acontece? Você tá indo total pro emocional. Então, quer parar de chorar, quer fazer alguma coisa, e justamente isso que a Ju tá falando também, olha pra cima. Tenta sair do emocional que você já vai estar. Tenta parar de olhar aqui, ó, para baixo, para dentro. Uma pessoa, por exemplo, quando ela não tá muito bem, quando ela tá toda voltada, a pessoa sempre fica moada, acuada, assim, ó, olhando para dentro. Entende? Exatamente. E assim, tu pode tirar a pessoa de um transe fazendo isso. A pessoa tá bêbada, passando mal. Faz esse movimento, porque normalmente o que acontece quem tá bêbado? Olha pra baixo. E aí começa a ficar tonto, porque já tá o quê? Com o sistema límbico do cérebro alterado. Então, quando tu faz isso aqui, tu traz a pessoa de volta pro consciente. Teve uma dinâmica, não nessa imersão, na anterior, que a pessoa ela ia muito rápido, que nem tu falou, Bá. A pessoa ia muito rápido para o campo emocional. E ela rapidamente entrava e se conectava com entidades mesmo, né? E o meu intuito não era que a pessoa entrasse num transe e fosse, sei lá, fazer uma psicofonia. Mas era a intenção que estava no campo dela, porque eu tenho telepatia também. Então eu peguei e disse, opa, a pessoa está querendo uma comunicação aqui no meio da imersão, eu não vou permitir não, porque aqui quem manda sou eu. Entendeu? Não é para virar uma sessão mediúnica. Eu peguei e fiz essa dinâmica, eu disse, olha para mim. A pessoa olha para mim e aí eu peguei, fiquei bem mais alta que ela, né? Fiquei olhando assim, no meu olho. E a pessoa queria olhar pra minha boca, pro meu pescoço. Eu disse, no meu olho. Quando a pessoa olhou no meu olho, eu puxei esse olho agora aqui em cima do meu dedo. Quando a pessoa ficou olhando, eu fui contando até 10. Ela voltou, dela disse, mas eu continuo ruim. Daí eu disse, tu não tá ruim. Isso aqui é mistificação. Eu disse, tu não tá ruim. Agora tá querendo fazer. Não faz isso, porque você não sabe onde você vai entrar. Aí tu traz a pessoa de volta, porque a pessoa saiu do fluxo. Tu cortou o fluxo ali. Tu diz, ó, Só que assim, a pessoa tem que entender a técnica e tem que saber o que tá fazendo. E tem que Sabe o que entender tá também como é fazendo? que é. Não dá também pra ficar fazendo isso à torta e direita, né? Mas ali naquele momento, se tu não tem um controle da situação, a pessoa incorpora. E aí pode É virar isso. um show. E não era a intenção, né? Mas é muito interessante usar alguns tipos de técnica e sempre lembrando, né? Vai fazer uma oração, vai fazer um processo de respiração para ansiedade. Sempre bebe um copo d'água antes. Sempre pensa, água é gasolina, como se fosse gasolina, vai potencializar, vai te Condutor. abastecer. É um condutor de energia, então vai fazer esse processo. E por Exato. favor, parem de fazer os processos de repetição apenas. Porque eu sempre falo isso. A mente é um campo elétrico. A nossa mente é um campo elétrico. O coração é magnético. O cérebro é elétrico. O coração é magnético. Então, se você quer fazer qualquer coisa, não adianta só repetir. Porque vai ser decoreba. Até papagaio fala, mas fala sem o quê? Sem sentido. Então, tu precisa sentir. Não adianta Se só ficar imaginar repetindo. também, né? Visualizar. Só que o visualizar, se for só uma visualização, tu tá no campo elétrico também. Também Tu não ainda, tá no né? magnético, tem que sentir. Sentir o cheiro, sentir a temperatura. Tu tem que sentir para colapsar o ombro. Eu falo assim, olha isso, para aquele, até para essa questão de projetos, né, que eu tô tendo e tudo mais, eu tava mudando até as coisas aqui em casa. Tipo assim, que lembravam aquilo, sabe? Para assim, tudo que eu fosse fazer, eu acabasse lembrando daquilo e acabasse pensando e voltando na sensação, porque eu consigo ter a sensação, né? Como se já. Pra mim, na verdade, já tá. Essa é a questão, já tá, eu já tô lá. E aí é muito engraçado que eu falei até pra minha mãe, eu falei, mãe, você tá vendo, né? Que tudo aqui, ó, eu tô pegando que me lembre justamente pra eu ficar nesse fluxo, pra eu ficar vivendo isso, pra eu ficar sentindo isso. Então, assim, a gente tem que sim sair só do pensamento também, né? Só do pensamento Sim. positivo, só do pensamento, ai,
eu vou fazer isso um dia, tá? Mas quando, né? Tá, mas quando você vai entrar para a linha da ação? Mas quando você vai partir para realizar o que você precisa fazer, o que precisa ser feito, né? Seja em questão de alimentação, seja em questão de trabalho, seja em questão de sonhos seus, de vontades suas. Você precisa sim sair só da linha do pensamento, gente. Porque senão as coisas não. Pensar é bom, Exatamente. né? Pensar Pensar é é bom, mas bom, não querer é copia. bom, Mas não e copia, fazer é né? diferente, é outra coisa já daí, né? Exatamente. Exatamente, é isso. É isso. Tem umas pessoas Ai, comentando tá muito ali. feliz. Vamos ver se o pessoal tem mais. Tem bastante gente. Eu já quero agradecer desde já o pessoal todo que está na live. Se vocês tiverem alguma duvidazinha ainda, manda aqui relacionado a isso, essa questão também mais energética ou como começar, porque eu trago muito essa questão de hábito no meu Instagram. Então, e a Ju, essa questão da mediunidade dela, a espiritualidade, o autismo. Então, assim, a gente pode, quem sabe, auxiliar vocês se vocês tiverem alguma duvidazinha aqui. E aí a gente já responde um pouquinho. Vamos ver se o pessoal, se não ficou nada lá pra cima. Deixa eu ver. E qualquer coisa também a gente abre uma caixinha de pergunta e eles podem mandar também nas caixinhas de pergunta, porque às vezes tem vergonha ou às vezes é alguma coisa íntima para Verdade. mandar na live, pode mandar na caixinha de pergunta, que a pessoa consegue também tirar suas dúvidas, Verdade. né? Vamos fazer assim, acho que fica mais fácil daí, né? Uhum, eu acho que sim, porque tem coisas que as pessoas têm vergonha de perguntar em live. Aqui, ó, a Rafaela gostaria de indicação de Aqui, ó. profissional para Gostaria de fazer indicação. constelação. Rafa, a constelação, a única pessoa que Eu eu não conheço ninguém. indico, a única pessoa que eu indico é a Cristina Lima. Ela vai vir para cá em novembro, tá? Fora isso, não indico porque algumas pessoas entram no campo e alteram ele devido às suas próprias percepções. E eu não, aí uma questão pessoal até, eu não acredito em constelação com bonecos, nem na água, nem com pano, nem com nada, só com pessoas, tá? Com cavalos eu acredito também. Com Tu cavalos já e me com falou, né, pessoas. Porque dessa o vez. cavalo ele é muito sensitivo. Então, ok. Mas fora isso, não, porque fica uma percepção muito, muito, muito baseada no conhecimento do constelador, né? Ó, E Ju, tem uma deixa eu pergunta. só dar um outro recado aqui para Rafa. E, Rafa, cuidado para não ficar fazendo constelação uma atrás da outra, porque também não é indicado. A constelação, ela normalmente reverbera 2 anos no campo. Então, o ideal é ter cautela e saber exatamente o que quer trabalhar nessa constelação, tá? Porque também está abrindo um campo, também está mexendo na ancestralidade e tudo mais. Então, Meu basicamente isso. Deus. Pode falar, Bah. Mandaram aqui espiritualidade e transtornos de personalidade, algo a dizer. Pode ter uma relação, né, Ju? Com certeza. Sim, pode ser processos obsessivos, pode ser nasce uma nova mulher, algo assim. Vou dar uma olhada nisso, Rafa. O transtorno de personalidade, ele tem uma questão anímica, obviamente, no próprio campo, e pode também ter processos obsessivos associados, né? Com, com a espiritualidade, em que sentido? Um processo de desobsessão pode ajudar num transtorno de personalidade. Pode encaixar, porque o que acontece? Quando a pessoa acessa muitas linhas de tempo, ela, e principalmente, gente, principalmente, regressão. Regressão pode trazer como gatilho e desenvolver um transtorno de personalidade, Transtorno. porque fica vários Ayahuasca, campos amiga, abertos. toma cuidado. Ayahuasca, pelo Acabei amor de de Deus, lembrar, não tá? De façam, informação. não façam. Simplesmente não façam, porque assim é um caminho certo para problema, tá? Então, só falando Cuidado. ali, o transtorno de personalidade com tratamento espiritual auxilia sim, mas algumas coisas também são de aprendizado do espírito, né? Então, cada caso é um caso, sempre. É isso, eu acho, né, Ju? Eu acho que é isso por hoje, a gente ficou uma Uma hora hora e e pouco. 10, a gente conversa Pois pouco, é, né? foi bastante, bastante.
Ai, a Então gente fala tá, acho muito, que é mas eu isso. amo isso. Gente, eu Então quero tá. agradecer muito todo mundo que esteve presente na live. Eu quero que vocês sigam a Ju, para que vocês possam acompanhar um pouco o perfil dela. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar acompanhar tanto a rotina dela, que ela aborda bastante também, mas quanto ao trabalho dela. Então, quem me segue aqui no meu Instagram, que é meu seguidor, segue ela. E ela. Ai, eu sou suspeita pra falar, eu É. vou chorar Falo já. mesmo para quem me segue, né? Falo mesmo. Mas. E assim, quem for entrar no meu agora vai achar meio estranho. Por quê? Porque eu tô fazendo a transição do perfil Julie Lanzermaier Medium que eu privei para passar para tudo pro Julie Lanzermaier. Então, entrando agora, vocês vão ver bastante coisa sobre autismo, né? Mas até o final do mês de agosto, ele vai estar alinhado à espiritualidade, maternidade, autismo, tudo na minha vida, né? Mas a espiritualidade vai estar bastante presente, porque eu vou trazer os conteúdos do outro perfil para esse. Então, é isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por também vocês acompanharem a gente, cada um dos nossos seguidores já. Vocês não sabem o quanto é genuíno tudo também que a Ju faz, eu faço, que a gente. A nossa intenção é muito genuína. Então, obrigada por todo Só mundo um que. adendo, Rafa, quem pediu de constelação familiar, a Cristina Lima acabou de entrar aqui, ó. É Cristina.lima com dois M's. Ela acabou de entrar aqui, tá bom? E ela faz Ah, tá. constelação. Eu vou até seguir também já. Porque eu tava Segue, segue, procurando, segue. tá? Segue, segue, ela é fantástica. Então, basicamente é isso. Obrigada, Ju. Obrigada por ter aceitado o convite. Que venham muitas lives ainda juntas, tá? A live, Até. outra vez. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vai ficar salva no meu perfil. Então Vou tá, salvar. valeu. Então tá, valeu. Tchau, tchau. Beijo. Gente, eu vou encerrar a live aqui já. Deixa eu só seguir a Cristina. Vou encerrar a live aqui já. Mas é isso, eu quero agradecer a todos vocês. Não importa o horário que você está vendo isso. Se você está vendo a live gravada, obrigada por ter ficado até aqui. E é isso, tá? Que vocês aceitem o processo de vocês, que vocês entendam o processo de vocês, que vocês respeitem o processo de vocês, porque é um trabalho incrível se conhecer. É puxado, é doloroso, mas é perfeito. Eu falo, quando a gente tem a felicidade da conquista e saber que a gente conseguiu, é a melhor sensação da vida, tá bom? Então, obrigada por terem ficado até o final. E é isso. Beijão!